Queria começar lendo uma fala com vocês. Deus me disse: meu filho, diga ao meu povo, neste tempo do fim, que eu, Deus, tenho uma unção muito especial a liberar sobre o meu povo. Algo que eu nunca fiz antes. Eu vou liberar sobre eles uma unção financeira. Hoje, algo que nunca, jamais ocorreu em sua vida, vai acontecer com você, hoje. Eu vou orar para Deus liberar a sua unção financeira sobre a sua vida. Eu já vou lhe dizer o que esta unção é, mas antes, há um telefone na tela da sua TV. Se você quer que Deus lhe dê a unção financeira dos últimos dias, eu quero que você faça um compromisso de R$900. Se você fizer o que Deus está dizendo, você vai receber algo que nunca recebeu antes. Um conhecido falso profeta, que está na internet. Você pode colocar lá R$900 e você vai encontrá-lo, saber quem é. Se há um tema que é, como o Flávio já antecipou, espinhoso para a verdadeira Igreja de Cristo, nos nossos dias, é esse que a gente vai tratar: o cristão e o dinheiro. Eu queria antecipar para você que está nos visitando, ou que está vindo há pouco tempo, que esse não é um assunto predominante a partir desse púlpito aqui. Nós não tratamos desta forma como eu li aqui no início. Existem muitos, em nome de Jesus, fazendo isso, mas nós não cremos nisso, e, para ser bem sincero, eu tenho asco disso. Mas a gente precisa tratar desse assunto à luz da palavra, porque ela fala muito desse tema. O assunto é difícil porque hoje nós vivemos no que eu acredito que foi que é o auge do que Pedro escreve, o primeiro texto, 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, eu vou estar projetando os textos aqui, você pode acompanhar. Eu acredito que a gente está vivendo no auge disso que Pedro escreve há quase 2000 anos, mas tão real para nós hoje. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mesmo assim, essa versão é na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, como a de uma unção financeira dos últimos dias. Vão explorar vocês. Eles estão entre vocês e eles estão dentro da igreja evangélica. Heresias que ele está dizendo, heresias destruidoras, são ensinos contrários à nossa base, que é a Bíblia. E Pedro está dizendo que muita gente vai seguir. Via de regra, é isso que acontece quando esses falsos mestres trazem esses ensinos. Tem muita gente sempre ouvindo,
muita gente tentando fazer esse tipo de negociata. Por causa deles, o Evangelho é difamado. Por causa deles, é difícil falar sobre isso. Por causa da ambição pelo dinheiro, cobiça, avareza, amor ao dinheiro, eles exploram aqueles que querem ser explorados. Um colega, meu pai disse para ele, um amigo meu começou com uma igreja e o negócio está bom, ele já tem 3. E eu fico pensando se quando nós colocamos uma placa aqui na frente, as pessoas que passam aí olham, mais um lá, olha mais um aí. Por causa desses, o caminho da verdade é difamado. Muitos, diante de aberrações como estas, se justificam. Não, dá dinheiro para a igreja, para isso aí, e não deve dar mesmo. Mas alguns também vão então colocar todo mundo no mesmo nível. É óbvio que não é porque haja distorções que nós, como cristãos, não devamos investir no reino de Deus. É claro que nós temos que ser muito mais cautelosos hoje. E nós somos responsáveis, onde nós investimos aquilo que nós entregamos para ser investido de verdade no reino de Deus. É difícil a gente tratar, às vezes os irmãos falam assim, quando na hora do louvor lá, você fala muito baixo a questão de ofertas e dízimo. Por causa desse tipo e algumas experiências pessoais muito ruins nesse sentido, em relação a dinheiro na igreja, mas a palavra de Deus, ela diz que toda a escritura inspirada por Deus, ela tem alguns propósitos, entre eles, ensino. Ensino, nós temos enfatizado, ensino é para aqueles que creem. Para aqueles que ainda não creem, eles precisam ser evangelizados, proclamação do Evangelho. Uma pessoa que não crê no Evangelho, não deveria nem ser instigada a dar qualquer dinheiro para qualquer instituição religiosa, muito menos na igreja. Porque ela vai dar o dinheiro e vai pensar, Deus, considera que eu estou fazendo alguma coisa. Quando eu estiver diante do Senhor, você deve considerar aquele dinheirinho que eu dava lá. Isso são obras. Não. Agora, para nós que cremos, se nós cremos de verdade, a palavra nos ensina isso. Nosso foco hoje, então, portanto, é ensino. É para você que tem convicção absoluta de que crê na sua morte e ressurreição com Cristo. Se você não crê, essa é a sua maior necessidade. Um momento na sua vida que você reconheça que é um pecador pela revelação do Espírito, mediante a palavra, e que olhe para Cristo, olhe para a cruz, volte-se para a cruz, receba o que Cristo fez por você, de graça e por amor, sem que você merecesse. E creia no que Ele fez, porque só isso pode levar você a um relacionamento com Deus. Se você crer nisso, então você passa a ser um filho de Deus, passa a fazer parte do reino dEle. Agora, se nós cremos, para nós que cremos, o dinheiro é um bom medidor. Como nós, como cristãos, lidamos com o dinheiro. É um bom parâmetro para nós revermos aquilo que nós cremos e professamos. O irmão Nicodemos disse que o órgão do corpo humano mais difícil de ser convertido é o bolso. E a gente vai ver alguns princípios da palavra, e ninguém melhor do que o nosso Senhor para nos mostrar. A gente vai ver o que Ele diz em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 34. Nós vamos fazendo a leitura na sequência que Jesus estabeleceu. Não, aqui não há nós vamos
colocar em alguns tópicos, 4 pontos, não numa sequência hierárquica ou de prioridades, mas de acordo com o que Jesus estabeleceu aqui. A gente vai ver Mateus capítulo 6, versículos 19 a 20. Vamos ver esses 2 primeiros versículos. E o primeiro princípio que Jesus estabelece aí: se você crê, por favor. O primeiro princípio é em vista para a eternidade. Jesus diz: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, por isso que é para cristãos, porque só cristãos vão para lá, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Alguns, mas eu não tenho riquezas para juntar. Mas a palavra diz que os que querem ficar ricos, portanto não são, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências nocivas. É o perigo do amor ao dinheiro. E nós, como cristãos, nós não estamos isentos. Quando nós nascemos de novo, nós não recebemos uma vacina que nos isente das tentações, pelo contrário, nós vamos ser tentados. E por isso que nós precisamos andar com Cristo, e o Cristo que se revela por meio do quê? Da palavra dele, para nós sabermos qual é a vontade dele para as diversas áreas da nossa vida, inclusive essa do dinheiro. Jesus está falando para aqueles que creem que nós não devemos acumular riqueza aqui na terra. Por quê? Porque ela vai acabar aqui. Ninguém vai levar nada. Na terra, quando ele diz, é nesse mundo, nessa realidade. Não quer dizer que nós não possamos ter, não é isso. Mas que nós não devemos viver em função disso. Nós recebemos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é aquele Deus que se fez homem para tratar conosco, para mostrar e para nos capacitar a viver como Ele viveu. E se nós olharmos para o padrão dele, Ele, Deus, o Deus que desceu da sua glória e veio até nós, Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então quer dizer que nós vamos vender tudo? Não, não é isso. Mas se esse é o princípio, a gente já começa a identificar algumas verdades em relação a mentiras como essa, de que vem aqui, dê que Deus vai multiplicar e você vai receber muito dinheiro de volta. Não. Tem várias implicações para ajuntar tesouros nessa terra, o dinheiro aqui. Por quê? Quanto mais nós juntarmos, ou queremos, mais nós vamos ter que dedicar tempo para manter isso. Consequentemente, menos tempo nós vamos ter com aquilo que é prioridade para Ele. As traças, a ferrugem, os ladrões, tomam tudo, todo esse acumulado, porque ele não é eterno. E se não tem o propósito de glorificar a Deus, não vale para nada. Por mais que aqui nessa realidade valha. É errado ajuntar? Não na riqueza que dura para sempre. O que são essas riquezas no céu? A palavra, ela apresenta algumas delas, eu gostaria de pensar em uma. Vidas, almas, pessoas que precisam nascer de novo, receber a Cristo. E o Senhor, Ele vai falar disso em Marcos, no capítulo 8, os versículos 35 a 37. Ele vai falar quanto que vale uma vida mediante toda a riqueza do mundo. Marcos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho,
a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Que adianta juntar tesouros onde há traça, a ferrugem e os ladrões, e que ninguém vai levar? Nem o corpo que a gente é lá colocado no caixão vai levar. Para quê? Sendo que há pessoas que precisam ouvir do Evangelho, e nós podemos investir para que pessoas ouçam do Evangelho, e quando pessoas que creem no Evangelho, a vida dessas pessoas, de cada alma que é salva por Cristo, vale mais do que qualquer riqueza que qualquer pessoa possa juntar. A gente sabe que quem salva é Cristo. Ninguém é salvo por dinheiro. Ninguém é salvo porque o fulano de tal pregou melhor do que o outro. Ninguém é salvo por recursos humanos. Se eu e você somos salvos, nós sabemos que nós fomos salvos em Cristo, por Cristo, mediante a sua graça, sem que nós merecêssemos, sem que nós o buscássemos. Aprove a Ele nos salvar. Mas eu e você sabemos que nós somos salvos por meio de Cristo, porque alguém, um dia, alguém falou de Cristo para nós. Como é que uma pessoa, e Paulo vai dizer, como é que vão crer se não ouvirem? Como é que alguém vai crer em Cristo se não ouvir? Porque existe uma outra possibilidade? Não. Uma pessoa não é salva se ela não primeiro ouvir o Evangelho, porque o Espírito age e revela Cristo por meio da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo, o anúncio de Cristo, do que Ele fez na cruz. A partir disso que Deus age e revela e salva almas que valem mais do que o mundo todo. O Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, vai dizer, e olha como ele valorizava isso, e olha como ele tinha essa compreensão. Para os fracos, quando ele vai proclamar o Evangelho, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Olha o privilégio. Ainda que a salvação seja pelos méritos exclusivos de Cristo, eu e você podemos ser, como Paulo, coparticipantes do reino, investindo. Como é que nós juntamos tesouro? Essa é uma das formas. Orando, intercedendo, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara, trabalhando. Cada cristão tem pelo menos um dom no corpo, uma função no corpo de Cristo. Se você crê, qual que é a sua, onde você está? E investindo. Como é que a gente investe financeiramente, falando do tema dinheiro? À luz da palavra de Deus. Que verdades bíblicas nós encontramos na palavra? Primeiro é que todo cristão deve dar, mas por favor, não para receber algo em troca, mas que entende que recebeu o tudo de Deus, e que entende que há muitas pessoas que estão à sua volta e que não receberam esse tudo que é Cristo, e que querem investir para que essas pessoas ouçam, não para ganhar algo de Deus em troca, porque eu já recebi o tudo dele. Todo cristão deve dar por amor a Deus primeiro, e aqueles que estão à nossa volta, que ainda não ouviram do Evangelho, que ainda não creem no Evangelho. Segundo é que aqueles que creem, eles devem dar primeiro. Não é do que sobra. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, mas Ele, na sua soberania,
ele definiu que fosse assim, que ele usaria homens e mulheres e ferramentas para pregar a palavra, e que envolve dinheiro. Mas deve dar primeiro, é prioridade, à luz da palavra. Se você for ver, a palavra fala várias vezes de prioridade, é a primeira parte. Primícias. Eu ouvi a história do Nicodemos também, diz que a mãe deu 2 moedas de R$1 para o menino. Falou: filho, essa daqui é para você levar lá na igreja, e essa aqui para você comprar uma bala. Aí ele estava indo, brincando, escapou uma moeda de R$1, caiu no ralo. Falei: lá foi a moeda de Deus. Não é prioridade. Não é prioridade. Mas para nós, se nós cremos, deve ser. Todo cristão é chamado a dar, não para receber, dá com alegria. É um privilégio. E quantos irmãos a gente não conversa e ouve a alegria de poder investir no reino de Deus? Se for peso, não faça. Deve dar primeiro como prioridade, deve dar sempre, porque as necessidades, elas são constantes. E deve dar com proporcionalidade. O dízimo é do Velho Testamento. Tudo bem. Mas se nós crermos que todos cristãos devem dar primeiro, como prioridade, deve dar sempre, dar com alegria e dar com proporcionalidade, o que nós vamos fazer? Que tal o modelo do dízimo? Para quem, eu também não conheço cristãos que dizimam, que tenho que dar. Que nem aquele Tony Evans, um pastor americano, disse que chegou uma irmã e falou assim: pastor, eu estou com uma dificuldade com dinheiro. Aliás, dificuldade com dinheiro é bem interessante, sempre acontece. E sabe o que é, pastor? Eu ganho muito. Na hora de dar o dízimo é muito, né? E aí falou: irmã, vamos orar, vamos convocar a igreja, nós vamos orar por você. Chamou, Deus vai resolver esse problema. Chamou a igreja e tal. E irmãos, essa irmã aqui está com um problema, vamos orar por ela. Então, o que é? E a glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te pedimos que o Senhor diminua o salário da irmã para que ela não tenha esse problema. Não é isso não. Então, o que você quer, querida? Primeiro é investir. O segundo ponto, cuide-se contra o amor ao dinheiro. Nós estamos seguindo o que Jesus trata. Versículo 21 do capítulo 6. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí está o coração de vocês. Ninguém diz eu amo dinheiro. Não, eu não amo dinheiro. Mas o que você mais pensa e fala, vive e te motiva? Quais são seus alvos, objetivos? Aí você vai ter um parâmetro. Ainda que você não diga que ama, mas se vive em função, então ainda que você não diga que ama, você ama. Se quando fala de ofertar, mas aí é duro. Então você tem que rever o seu conceito. Não é o que o Senhor está falando, onde estiverem, porque Ele está falando, nós vimos versículos anteriores disso. Se você, onde estiverem as suas riquezas, aí está o coração de vocês. O assunto dinheiro é tão sério que Paulo vai escrever para Timóteo, um verdadeiro pastor, que era pastor de pastores, ele acompanhava outras igrejas, ele vai falar disso em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, e olha como ele fala do perigo desse amor ao dinheiro, e se nós devemos, à luz da palavra, ver se nós não estamos incorrendo nesse erro, porque o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida
de sofrimentos. Eu creio que Ananias e Safira, o caso que Flávio leu, conquanto tenham recebido uma punição seríssima, morreram porque, por causa de dinheiro, amor ao dinheiro, eles eram cristãos. Existe a possibilidade de nós estarmos sendo enganados. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns chegaram a se desviar. E o que acontece com isso? Sofrem por causa disso. Não é exclusivo de quem tem, não. É exclusivo de quem quer ter também. Todo tipo de mal. Mentira, corrupção, traição, poder, morte. Amar o dinheiro leva ao abandono da fé. Alguns dias nós conversávamos com um irmão, e quando ele falou que não, todo mundo tem medo de morrer, mas e o que Paulo disse que para mim morrer é lucro? Como é que explica morrer é lucro? Qual o apego que Paulo tinha a essa vida quando ele diz que para mim morrer é lucro? Aí ele vai falar, a única coisa que me motiva a estar aqui é falar desse Cristo que me deu uma nova vida para essas pessoas. Do contrário, prefiro morrer porque eu vou estar com Ele, que é infinitamente melhor. Loucura de cristão. O terceiro ponto de princípios, somente Cristo, e que está relacionado a esse, somente Cristo pode ser Senhor. A gente salta os versículos 22 e 23 e vai para Mateus 6, 24. E olha o que o Senhor está dizendo, e é a única vez que ele compara o senhorio dele com um outro tipo de senhorio, porque todos os outros deuses são falsos, mas em relação ao dinheiro, ele equipara a um senhorio como o dele. Ele diz assim: um escravo não pode servir a dois donos ou senhores ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O não pode aqui não é não deve, é impossível. Ter o dinheiro como Senhor, é impossível ter ao mesmo tempo o dinheiro como Senhor e o Senhor, Cristo, como o verdadeiro Senhor. É impossível. Não é que, é melhor não deve, não, é não pode, é impossível. Alguém já disse que o dinheiro como servo é muito bom, mas como Senhor é um perigo. Jesus requer exclusividade. Só Ele pode ser nosso Senhor. E outra, nosso Senhor não da boca para fora. Nosso Senhor que governa todos os aspectos da nossa vida, inclusive como nós administramos o dinheiro que nós, da boca para fora, muitas vezes professamos que vem dele. Se vem dele, como eu e você administramos. Barba sempre fala de uma expressão que o mundo, ele nos leva a um inextinguível descontentamento. Nós nunca estamos contentes se nós vivermos de acordo com o padrão do mundo, porque o mundo sempre tem alguma coisa melhor para oferecer depois daquilo que você comprou, adquiriu. Você nunca vai estar contente. E o quarto ponto, esse é o mais fácil. Não se preocupe e fique contente com o que você tem agora. Esse é o mais fácil. Mateus 6, e aí a gente vai ver os versículos 25 até o versículo 32. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver,
nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos que não creem em Cristo é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Jesus não desconsidera a necessidade, mas Ele diz assim: isso não faz parte do pensar de vocês. Sou eu quem dá. Ah, mas então eu não vou dormir, não, você vai trabalhar, mas Ele vai providenciar a partir disso. É Ele quem faz. E olha que Jesus manda a gente olhar, passarinho e flor. Como é que eles se mantêm? Eles não têm a preocupação que a gente tem, e Jesus cuida de animais, e dos filhos, e de nós, seus filhos. Será que Ele não vai cuidar? Alguma dúvida? Mas a gente sempre tende a ficar ansioso. A gente sempre tende a olhar horizontalmente, a não descansar de que Ele está no controle. A maior prova de que Ele está no controle é que eu e você estamos aqui agora. Na soberania de Deus, Ele cuida de tudo, Ele governa essa história, esse universo. Como é que Ele não vai cuidar da minha e da sua vida? Mateus 6, 27 e Lucas 12, 25. Lucas, ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou qual de vocês poderá com seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? A resposta é: quem pode? Ninguém pode. Nós não podemos. Aqui a gente aprende, essa é uma das áreas, quando nós tratamos de Romanos, falando da soberania de Deus, mas parece que a soberania de Deus é um assunto tão distante, né? Não, aqui a gente vê a soberania de Deus. Ele governa cada detalhe, cada área da nossa vida está debaixo do cuidado dEle. E como isso nos pega, porque nós não temos o controle. Quando nós não temos o controle, a nossa tendência é ficar ansiosos, preocupados. Agora, quanto mais andarmos com Ele, buscar primeiro a Ele, Ele vai mostrar: eu estou cuidando de você. Tudo isso que você tem hoje não foi você que conseguiu no seu braço, fui eu quem deu. Ou você acha que agora você está se preocupando porque você não tem condição de se manter? Você acha que quem manteve você foi quem? A história a gente sempre cita nos estudos de finanças do George Miller, um homem que cuidou de 2.000 crianças, nunca pediu um centavo para ninguém, vivia em oração, clamando ao Senhor. E um dia as crianças estavam sem pão no orfanato, e eles iam tomar o café, e vamos orar, pedir para o Senhor mandar pão. E aí para um cara lá e vê as crianças orando e começa a jogar pão. Ele era um padeiro.
e joga lá e dá risada. George Miller, você está achando que foi Deus que mandou? Eu que estou jogando aqui. Falei assim, quem colocou você aí para jogar o pão? Mas a gente está sempre ansioso, se preocupando. O que nos falta? Contentamento. Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. E o contexto que Paulo escreve isso é de fazer a gente colocar o nosso rosto no chão e clamar misericórdia, preso por amor a Cristo. Olha o que ele diz: não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Eu sei passar necessidade, e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Qual que é o próximo versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Normalmente a gente só vê esses anteriores você nunca vê. Nos evangélicos, posso tudo, ou seja, eu posso, porque eu posso, eu determino, Deus faz, eu posso, mas passar necessidade eu não posso. Aí é falta de fé, ou de investir para receber em troca. Misericórdia. É possível contentamento em Cristo. O que é estar contente? É agradecermos ao Senhor por tudo o que temos, não nos preocuparmos com o que Ele ainda não nos deu e talvez não nos dê, e descansarmos em relação a tudo que lhe pedimos. Paulo vai falar em 1 Timóteo 6, 7 a 8. Por quê? Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. E olha para mim, olha para a sua e para a minha. Vamos olhar para a nossa vida e ver se a gente se contenta com isso que ele diz que nós devemos nos contentar. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Todos nós aqui, se cremos em Cristo, temos motivo de sobra para estarmos contentes. Mas um sistema que é contra Cristo não quer e não vai pregar esse contentamento. Agora, em Cristo, nós estamos contentes. Mesmo quando Paulo passou fome, porque ele passou fome, ele estava contente. Só que lembra que ele disse? Eu aprendi. Como é que nós aprendemos? A palavra vem, Marco, você está murmurando, você está reclamando, você não está confiando em mim, você está preocupado. Aí vem a palavra dele, ele fala, Marco, olha o que eu tenho para você. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, é verdade, Senhor, me dá esse descanso. E aí eu vou buscar o Senhor, que são os versículos para nós terminarmos lá em Mateus, os versículos 33 e 34. Como é que a gente não vai se preocupar com aquilo que normalmente nós estamos nos preocupando? Como que isso pode acontecer? Sendo que nós somos bombardeados a todo momento para nós nos contentarmos com coisas e tiramos o foco dele. Ele vai ser claro, Jesus disse. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Como é que eu e você não vamos ficar preocupados? Se nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, se nós andarmos com Ele, sensíveis à vontade dEle, porque quando vierem as tentações de nos preocuparmos, Ele vai falar com a sua voz, com o Espírito, meu filho, eu estou no controle, descansa, não se preocupa, você não vai mudar nada com a sua preocupação, e você está mostrando que não confia em mim quando você se preocupa. A nossa resposta é verdade, Senhor, me perdoa, e Senhor, me capacita a descansar na Tua vontade. Amém?
Senhor, nós te pedimos, Pai, nós tratamos aqui de alguns pontos na sua palavra sobre essa questão que é tão difícil. Tantos ensinos distorcidos, no meio dito cristão, mas nós temos na sua palavra aquilo que o Senhor quer para nós nessa área financeira. Te peço que o Senhor venha tratar com cada um de nós, a começar por mim aqui. Venha nos dar esse descanso, venha nos dar visão do reino, do alto. Não deixa, Senhor, a gente amar o dinheiro. Livra-nos, Pai. Dá-nos contentamento com aquilo que o Senhor tem dado. Trata conosco, vem formar Jesus em nós, também nessa área. Nós te pedimos, no nome dele, amém.